Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Muita coisa, claro, para nós comentarmos hoje aqui. Tem umas coisinhas de ontem ainda que não deu tempo da gente comentar, tá todo mundo pedindo para falar. Aí a gente fala, podem ficar tranquilos, tá? Nosso time já tá aqui. Vladimir Alves, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Ó, vamos cantar junto hoje, hein? Os dois de preto. Tiago Rocha. Oi, Sônia Abrão. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, Felipe Campos. Boa que tarde. Foi? Estou feliz. Por quê? Porque estou aqui. Ah, meu Deus. Ele veio inspirado hoje. Então tá bom, Felipe. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, gente. Olha, vamos começar nosso programa de hoje, então. Vamos falar do ex-craque Edmundo, comentarista Edmundo, porque esses dias veio aquela notícia do filho dele com a Cristina Mortágua, né, dizendo que está vendendo geleia para pagar as contas, louvável, tem mais do que trabalhar, tá ganhando dinheiro honestamente, nada contra, não tem mérito nenhum em você vender geleia. Mas o pessoal começou a falar assim, mas como? Por que o menino tem que trabalhar duro desse jeito? Se o pai está bem de vida, se o pai pode ajudar, né? Qual a situação que ele está passando, que ele está precisando vender geleia para sobreviver, para poder pagar as contas? Cadê o Edmundo que não socorre esse filho? E aí o Edmundo resolveu falar, resolveu dar o lado dele dessa história. E o lado dele dessa história, em matéria de grana, impressiona pra caramba, gente, porque segundo as contas do Edmundo, né, ele já pagou de pensão para o filho quase R$500 mil, porque a pensão do rapaz era de R$31 mil, para vocês terem uma ideia, até 25 anos, ele já tem 25 anos, então daqui para frente não se tem mais pensão e por causa disso que muita gente acha que ele está tentando chamar a atenção, porque ele vai precisar continuar ganhando uma grana do pai e aí resolveu vender geleia. Eu não sei, daqui a pouco a gente troca as nossas opiniões, eu vou dar só uma lida nas declarações do Edmundo para vocês terem uma ideia. Olha aqui, ele diz o seguinte: o Alexandre, que é o nome do rapaz, não me responde quando mando Feliz Natal, quando mando Feliz Dia das Crianças, quando mando Feliz Aniversário, quando mando Feliz Aniversário. Mas acho importante saber que eu paguei por 24 anos uma pensão no valor de 30 salários mínimos, ou seja, R$ 31.350 por mês com o 13º salário, diz ele. Edmundo diz, né, que pagou no total R$ 407.550 por ano em pensão, o que ao longo dos 24 anos totaliza cerca de R$10 milhões. Lembrando, diz ele, que o Alexandre tem 25 anos, ou seja, o ano passado eu ainda pagava pensão. Sempre mando mensagem, mas nessa história tudo de ruim fica para mim. Ele se aproveita, mas eu estou com a minha consciência tranquila. Aí vem o Alexandre e fala que o pai nunca amou ou nunca se preocupou com ele. E diz, ele foi procurado pelo site UOL e o Alexandre disse inicialmente que preferia não comentar sobre o que o pai disse. Após ler a declaração de Edmundo no ar, ele se manifestou e lamentou. Ele diz, Edmundo, fala como se fosse pagado de... o que é? De multa, tá? De muita boa vontade. Ele se aproveita de quê, meu senhor? Meu pai sempre deixou muito claro que nossa relação era apenas uma formalidade dele com a justiça, para ele evitar que fosse preso. Muito triste mesmo ele ter na ponta do lápis um cálculo bem mal feito, por sinal, do valor que tem o filho mais velho dele, tá? E essa é a declaração do Alexandre, né? Aí... o que vocês acham dessa história? Acho que nem tudo são cifras, né? Uhum. E tem a negativa de ambos os lados. Sim. Se você for observar, o filho que não responde o pai que o filho diz que não foi procurado. Sim. E a gente tem gente que troca tudo isso por um carinho, por um afeto. Tem gente que não tá nem aí, prefere mais o dinheiro mesmo. Sim. Ah, não juntou dinheiro esse tempo todo? Às vezes com o que você ganha, você gasta. Sim. Então, às vezes, tem gente que não consegue fazer, isso vai de pessoa para pessoa. Essa questão de poder juntar poupança. Se ele está vendendo geleia agora, se esse foi o único meio que ele conseguiu, dá para pagar as contas. Então, a gente vê que talvez ele não tenha feito aí uma poupança ao longo da vida. Mas essa história já vem
capenga desde o início, eu acho já vem que... torta, né? Não Desde tem. o relacionamento de pai e mãe, que não foi uma coisa pacífica, vamos dizer assim, e aí sobra para a criança, que é o fruto do relacionamento. E conforme vai crescendo, as coisas também podem se encaminhar de um jeito que não são positivas. O que eu fiquei me perguntando é assim, me parecia há uns anos que ele fazia uma faculdade, que ele lidava com moda, que esse seria o caminho dele, e eu não entendo por que não. Né? O que o desviou daí? Porque ele poderia, independente de pai, de mãe, a gente começa a aproveitar todas as oportunidades e tentar ser independente na nossa vida. E o caminho melhor é ter uma profissão. Ele tinha essa profissão encaminhada, de repente não está mais aí. Não é, como eu disse, problema nenhum vender geleia. Está dando para viver a vida, maravilha, é um trabalho honesto como qualquer outro. Mas me chamou a atenção se ele teve, né, condições financeiras, o pai deu pelo menos essa parte, por que não fez uma coisa melhor, não poupou um pouco da grana, não continuou os estudos, não tem a profissão que ele diz que tem talento para ter e que ama? Então essas perguntas só eles mesmos é que saberão responder, né? Olha, vender geleia não é igual que você está falando, não é nenhum demérito. Nenhum. A gente fica, e eu estou falando isso porque eu vendi açaí de 2004 a 2012, sim. E eu tinha uma casa de açaí, vendia lá e tá tudo sob controle, mesmo trabalhando no jornalismo. Porque a gente sabe que... Não, tem que ter um plano B, né? O B, o C, o D, quantos você puder, tá tudo sob controle. Agora, uma coisa que é inegável é que o Alexandre é um péssimo administrador financeiro. Porque com 30 mil reais por mês, Sônia Abrão, 30 mil, tem famílias que não conseguem 30 mil reais por ano. Tem engenheiro, tem médico, não é? Tem diretor de empresa que não ganha isso. Não ganha 30 mil reais por ano. Então, assim, e tem família que não ganha mesmo por ano. Por ano. Porque ele ganhava por mês até o ano passado, gente. Então, assim, eu entendo, é difícil, mas com todo respeito, uma pessoa, ela consegue viver muito bem com 1/3 dos 30 mil reais. Com 10 mil reais você consegue viver muito bem, pagando suas coisinhas e tal. Sozinho, olha, com uma tranquilidade ímpar. Então, assim, é muito triste ver essa discussão de pai e filho, porque de fato eu acho que sobra sempre para o Edmundo, eu acho que sobra sempre para o Edmundo, embora sempre foi uma relação turva e tumultuada para ambas as partes. Eu acho que o problema é que ele nunca assumiu de coração. É né? isso, Nunca e essa é a ele história. deu boas condições para o filho ser criado. Mas assim, amor não tem preço, né? E aí fica, olha, ele foi pai por assumir o filho e pagar o que a justiça colocou. Não se sente amado. E aí o filho não tem esse amor. Então, assim, também tem algumas coisas na vida que a gente tem que superar. Se a pessoa não quer dar amor, perde você que não quer dar amor pra mim. Eu vou te dar amor. Você perdeu porque não soube receber. Exatamente. E passa pra frente. Agora, é triste ver que uma pessoa que tinha uma renda de 30 mil reais, hoje vende pote de geleia a 20 reais. Então, imagina quantos potes você precisa para chegar aos 30 mil reais. Poderia ter estudado, né? Se formado. Que cara é essa? O Não, Campos é que Ele tá pensando na geleia. Eu fico pensando, os sabores da geleia. Eu acho engraçado isso, né? Como se fosse realmente uma esculhambação, né? Vender geleia. Silvio Santos começou vendendo caneta, né? Exatamente. E olha só o que virou. Eu acho que não é isso, esse, se não. você tem um caminho e uma diretriz empreendedora, você faz dessa geleia uma loja de geleia. Exatamente. Né? Você faz o Uma negócio fábrica. crescer e você faz o fábrica. negócio acontecer. Eu acho assim, eu acho que o Edmundo, ele sempre cumpriu com o papel de pai. Né? E durante muitos anos... Financeiramente. A gente sabe que ele é filho com a Cristina Mortágua, né? E durante muito tempo, quem também administrou esse dinheiro também foi a Cristina. Então não é atrás do pai que ele tem que ir atrás também. Ele tem que ir atrás da mãe. O que você fez com esse dinheiro enquanto eu não podia lidar com ele? Né? Cadê essa administração? Cadê essa prestação? Agora enfim, nem adianta porque mais, você ganhar quase 30 mil reais por mês é uma grana muito boa, muito boa. Então, assim, eu não acho que o Edmundo esteja errado nessa história. Talvez o papel afetivo de pai tenha ficado no passado, mas como Nunca homem existiu, e pelo como, jeito, né? como dinheiro e provedor, talvez ele foi lá e fez, né? Mas não acho. Eu acho que vender geleia é muito digno, né? Não só geleia, tudo que você vai vender para você se manter, para você
colocar o seu sustento na tua família ou dentro da sua casa, tá tudo certo, né? Eu acho que a dignidade, ela vem através daí. Né? Dignidade é você apertar o interruptor da sua casa e não ter luz. E talvez isso não seja realmente. Mas quando você trabalha e tem o seu dinheirinho para pelo menos pagar a sua conta de luz e comprar suas coisinhas, tá tudo certo. Eu acho mesmo, acho que está na hora de tocar a própria vida, não é? Claro que se houvesse todo o envolvimento afetivo de pai e filho, seria o melhor dos mundos, mas não é assim. O que a vida deu para ele foi exatamente essa história, um romance torto de pai e mãe, um pai que nunca assumiu esse filho de coração, mas também não deixou abandonado, né? Deu um bom caminho de sustento para ele, uma boa pensão, isso nunca faltou, então ele tem 50% só de prejuízo nessa história. E agora já é um homem, agora já tem 25 anos, então escolha um bom caminho, escolha realmente uma trilha legal e vai à luta, conquista o seu dinheiro. De repente, se você for um bom empreendedor, vai ganhar mais dinheiro que seu pai, que tal, né? É uma coisa. Vai à luta, porque eu acho que é isso que tem que ser feito de verdade. E agora a gente vai direto para o Rio de Janeiro com o lado carioca do A Tarde é Sua, que é o Alessandro Lobianco. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Tudo jóia? Boa terça para todo mundo. E, gente, uma confusão daquelas envolvendo o meio musical. Sério? E uma confusão grande mesmo. Fiquei bem assustado lendo essa confusão. E é uma confusão, gente, de que beira aí quase 30 milhões de reais que começou a ser discutido na justiça envolvendo uma banda. Eu digo 30 milhões de reais porque essa banda já tem 27 anos de estrada. E 2 integrantes dessa banda brigaram com o vocalista, saíram da banda e estão pleiteando por causa dessa briga, gente, uma indenização por meio de uma ação por danos morais e materiais de 1 milhão por ano trabalhado. Nossa. E como são 2 pessoas, eles estão exigindo aí que cada um deveria receber cerca de 14% do rendimento anual da banda, então daria 28% para os 2. Como tem 27 anos de estrada, esse 28% dá cerca de 1 milhão e pouquinho por ano, então é uma ação que beira aí 30 milhões de reais que começaram a ser discutidos agora. Que banda é essa, gente? Vamos ver se vocês acertam. Porque, assim, que tá. Dificilmente alguém não deu um beijinho na boca escutando uma música dessa banda, porque marcou uma época, marcou uma geração. Dificilmente alguém já não chorou uma dor amorosa escutando também uma música, e dificilmente alguém tenha deixado de se divertir bastante também escutando, porque, enfim, fez trilha sonora aí da vida de muita gente. Como é que essa confusão começa, Sônia? 2 integrantes, eles, como eu disse, dizem que tem aí a receber pelo menos 1 milhão por ano nesses 27 anos. O que eles alegam dentro do processo? Que esses 2 integrantes, eles foram despistados, eles sofreram um golpe por parte do vocalista, que eles dizem que ajudaram a fundar essa banda, foram cofundadores da banda, e apesar do nome deles constarem em todos os contratos, tá ali nos contratos direitinho o percentual que cada um deveria receber, eles dizem que esses valores foram desviados pelo vocalista. Eles acusam o vocalista de roubo, gente. É pesada a acusação. E como que esses roubos aconteceriam segundo a acusação deles no processo? Eles dizem que descobriram ao longo dos anos, na verdade, quando abriram a ação, a primeira coisa que eles descobriram é que o vocalista abriu o registro da banda no INPI, escondido deles, somente em nome dele e nome da esposa, colocando ele, o vocalista, como administrador. Então, em face disso, eles dizem que quase durante 25 anos não receberam um direito autoral de nenhuma banda e não sabiam por quê. Só o vocalista recebia? O vocalista recebia normal. E ele diz que como o vocalista era administrador da banda, o vocalista só levava para ele os contratos, ali nos contratos estava falando, cada um vai receber 14% do show ou do trabalho demandado, mas que ele como administrador levava os contratos para os contratantes
e só depositava um dinheiro pouco na conta deles, como se fosse um cachê, né? Como se eles não fossem cofundadores da banda, como se estivessem recebendo um cachê ali para aquele trabalho, que o valor era pouco, mas que eles confiavam muito no vocalista e como faziam um volume grande de shows ali, não desconfiavam, não tinha esse controle exato, mas perceberam que esse dinheiro estava sendo desvirtuado. O Tribunal de Justiça considerou ilegal a abertura da banda só em nome do vocalista e já mandou cancelar o registro do nome dessa banda aí que todo mundo conhece. Eles alegam o seguinte, a instituição, que não tem como esse vocalista abrir só em nome dele uma banda, já que o nome próprio diz, né? É banda. E mas é demorou impossível... 27 anos para descobrir isso, gente. Descobriu e eu vou explicar por quê. O Instituto falou que é impossível construir um patrimônio que não para uma banda que não seja feito por mais de uma pessoa, né? Claro. Então mandou cancelar. Anulou pela falta de autorização. E aí vem como que eles descobrem que o dinheiro estava sendo desviado, segundo eles. Eles começaram a ver, Sônia, querer saber onde que o dinheiro dos shows está sendo depositado, para a gente ter noção real do valor que estão depositando, em vez da gente acreditar só que não está sendo repassado. E era uma confusão danada, não tinha uma empresa assim muito específica, o dinheiro ia para várias empresas, até que deu uma confusão danada e esse vocalista falou o seguinte, para resolver o problema nós vamos abrir uma empresa, eu vou botar essa empresa no nome dos 7, são 7 integrantes no total que fundaram essa banda, que aí todo mundo vai estar com o nome na empresa e vai ter acesso, vai ver direitinho. E aí eles descobriram depois e sinalizaram à justiça que essa empresa que foi criada só para contas a pagar. E eles descobriram que os valores de shows e DVDs, gravação de CDs, pra vocês terem noção, foram 25 álbuns que essa banda lançou, foram 48 milhões de discos vendidos, 7 DVDs, foi um sucesso estrondoso de 83 até próximo ali de 2015. E eles descobriram que, poxa, a gente está acompanhando todo o dinheiro que entra nessa nossa empresa, mas entrou, já saiu. Como assim entra, paga isso? Ele não chega nem na nossa conta. Para pagar entra o nome do 7, para receber está no nome de um só. Legal isso. E aí o que eles descobriram e mandaram para a justiça? Que descobriram que o vocalista tinha 4 empresas abertas em nome dele, mais algumas em nome de terceiros, e que aquela empresa em nome dos 7 era utilizada só para pagar, só para contas a pagar, não contas a receber. Então todo o dinheiro que ele pegava uma parte do show, botava na empresa, falava, o dinheiro de vocês está aí, mas a gente tem que pagar as contas também da empresa. E aquilo tudo era diluído. E descobriram que outros somatórios de dinheiro iam para outras contas do vocalista. Aí entraram na justiça, deu uma confusão, foi uma briga feia, quiseram esclarecer. Olha, o vocalista não deu retorno, falou que estava tudo certo, até que o estresse foi tanto, gente, que um deles teve um AVC, e o outro teve um pico de estresse tão grande que teve problemas de uma pressão tão alta que desencadeou uma diabetes. E aí, assim que eles ficaram doentes, não puderam cumprir algumas agendas de show e o vocalista acabou, segundo eles, desligando eles da banda, sem rescindir contrato, sem nenhum documento assinado, simplesmente falou, vocês não estão trabalhando, não tem como receber, eu não posso fazer nada, vocês estão fora. E parou de pagar esses 2 integrantes e por isso eles entraram na justiça, gente. Gente, mas eles olha, ameaçaram, eles ameaçaram processar. Eu fico pensando assim, como que um só consegue enganar 6 durante tantos anos? Tanto tempo. Como é que eles ficaram bobeando tanto tempo assim, gente? Pois é, Sônia, eu achei muito tempo também, quase 30 anos, né? Tive alguém te fazendo de bobo, né? 30 anos só saindo, nada entrando, o sucesso rolando solto e eles achando que tá tudo certo. Olha, é louco. Eu tô achando que aí não me convenceu. Não. Do quê? Sônia. Olha pra mim. 10 anos sendo passado para trás,
você já fala assim, tudo bem. 20 anos sendo passado para trás, há 26 anos passando para trás, você passou um atestado. Por mais que seja uma relação de confiança, né, Lobianco? É esquisito. Dá para perceber alguma coisa, né? Mas você diz que... Eles dizem que perceberam isso logo depois de 20 anos, porque começaram a ver... Logo depois de 20 anos. 20 anos depois, está enriquecendo muito. O vocalista só enriquece com o passar dos anos. E a gente só vê assim como que ele está enriquecendo tanto se a empresa em nosso nome está pagando tanta dívida e a gente está vendo que não está ficando em caixa. Gente. E ele está comprando casa, está viajando, está dando isso para os filhos, para a família, e começaram a estranhar. O que eles dizem é o seguinte, gente, que essa banda nasceu em 83, mas só teve o primeiro contrato mesmo com uma grande gravadora assinado em 91. E eles dizem que no contrato, qualquer contrato que fosse assinado, ficaria 14% para cada um dos 7 integrantes, que seria dividido ali dessa forma, cada um 14%. E aí eles falam que aí começou o enriquecimento ilícito, porque eles arrocharam mesmo, depois de anos, o vocalista falou, cara, não é possível, ninguém está recebendo a mesma coisa. E aí o vocalista teria confessado, teria falado o seguinte, olha, eu não acho justo eu, como vocalista, também receber a mesma coisa que vocês. Eu tô ficando com 65%. Aí começou... 20 anos depois! 20 anos depois! Não, e ainda tá rolando mais 10 anos à frente, esses são 30. Gente, assim, não me ajuda aí. Eu acho que eu mereço ganhar mais, 14 pra vocês, 65 pra mim, sei lá, gente. Ou era o seu Nonô Correia, que ganhava e não luxava, ele guardava o dinheiro no armário. Que isso, ou então... gente? Olha, os integrantes são muito ruins de conta, com todo respeito a vocês, eu não sei quem é. É confiança cega, a ponto de ser tão prejudicado e não desconfiar. A Sônia, mas também você não percebe. Sônia, se são já a gente vai falar quem é, vocês vão ficar sabendo. Se são pessoas que fazem muito sucesso, se são pessoas que fazem muito show, por mais que você não... Entendeu? Só paga a conta? Não, você tá se lascando a vida inteira, saindo para fazer show e não sobra... Não, é o que o Lobianco estava falando. Eles viam o vocalista enriquecendo, comprando casa, comprando carro. Eles nada. Um relógio. Muito louco. Eles não saíam, olha, que eu saiba, eles não saíam do Gugu, do Silvio Santos, do programa do Faustão, do Raul Gil, todos os grandes programas de auditório, eles estavam, o Brasil inteiro cantava, né? O Brasil inteiro cantava e canta ainda, isso está na memória de todo mundo, os grandes sucessos deles, porque, meu Deus, eles são ícones, né? Dá para deixar isso maior, que você falou é verdade. Tá aqui, ó, essa parte aqui? O que foi? Isso. Ali só tem... você quer pelas mãos, você vai reconhecer cada integrante e vai saber qual é o conjunto. Às vezes... bom. Não, porque eu estava pensando, no primeiro momento, eu falei assim, deve ser aquele lance do Paulo Ricardo com RPM, de rolo e tal, não sei o quê. Teve rolo também. Mas aí tem mais gente. Eu também pensei. Você também pensei neles, no RPM. Porque eles sempre estão em rolo, entendeu? Aí volta o RPM, acabou o RPM. Volta o RPM, aí cada um fica para um lado, cada um fica para o outro. Não, mas não é não. Paulo Ricardo está até lançando mas a história é estranha, né? História é estranha. Você só percebe que você foi lesado 20 anos depois? Não sei, eu sou muito troncha para esse tipo de coisa, mas eu que sou uma idiota, não demoraria 20 anos para perceber. Até eu. Você está trabalhando para pagar a conta? Louca. Não entra nada. E não está sobrando. E como é que está saindo? Porque assim, tem um negócio que assim... Só sai dinheiro, porque, tudo bem, eles poderiam falar, olha, a gente não sabe quanto a gente ganha, pode ser. Mas tem uma outra empresa que só está pagando. Então, peraí, gente, mas quanto é que nós estamos cobrando por esse show? Então. Aonde está entrando esse dinheiro? Quantos discos a gente está vendendo? Quantos programas de televisão a gente está fazendo? O que é? Porque assim, só falar que tem uma que só sai, tudo bem, ok. Cada um sabe, eu não sei, não manjo nada de administração de empresa. Mas para sair aquilo, sim, tem que entrar alguma coisa. Um montante. Muito louco. Você estava falando uma hora que, para variar, eu te interrompi, que alguém estava ameaçando fazer alguma coisa. O que era?
Assim, não, eles dizem que já há muitos anos tentam conversar com esse cantor, e que esse cantor mesmo, ele fala, olha, se quiser me processar, pode processar, porque não tem nada em meu nome mesmo. Vocês mesmos dizem que estaria tudo em nome terceiro, e que aí eles abriram, de fato, a ação. Agora, eles alegam que ficaram muito surpresos, porque, assim, eles são mais ignorantes na questão financeira, por isso que acreditaram ali que na hora do registro da marca, teria registrado em nome de todos, mas ele teria se colocado como administrador, porque teria intimidade mesmo em lidar com essa parte administrativa, e que eles confiavam mesmo. Eles não sabiam que tinham mais de 5 empresas envolvidas recebendo dinheiro dos shows. Eles sempre acharam que era só uma empresa. E aí o dinheiro que entravam, eles falaram, foi isso então que o contratante pagou? E esse vocalista falava, foi isso que ele pagou, mas como eu sou administrador, eu sei de coisas que vocês não sabem, que tem que pagar. Como eu tenho que pagar transporte, tenho que pagar os músicos que são, a gente pode chamar de freelancer, né, que não são fixos, tem que pagar transporte, alimentação. Ele falava tanta coisa que no final o pessoal falava, poxa, a gente tem que aumentar o valor desse show então, porque não tá cobrindo. E o vocalista chegou a falar dentro do processo que eu li em sua defesa, isso eu não entendi muito bem, que tinha shows que o saldo era negativo, pagava mais do que recebia. Aí não tinha como pagar ninguém, que ele só conseguia pagar os músicos quando o lucro era positivo, mas quando era negativo. Então eu fiquei pensando, como é que alguém cobra o preço de um show que não vai dar para pagar ali internamente a estrutura para fazer o próprio show? Achei isso estranho. Mas ele teria confessado, falado, olha, por show eu fico com cerca entre 35% e 50% e água aí cerca de 60% que sobra e reparte igual entre vocês quando o lucro é positivo. E acho justo ser assim, e aí ele citou o exemplo, porque se eu sair sem vocalista, vocês não vão sobreviver. E aí ele deu o exemplo. Ele falou o seguinte, ó, o Tiaguinho e o Péricles saíram do Exalta Samba, o Exalta não sobreviveu. Estão fazendo show. Estão fazendo show, não faz a mesma coisa, mas fazem. Falou que o Márcio Arte saiu do Arte Popular, o Arte Popular acabou. Também tá não lá tem mais fazendo sucesso, show também. Tá? Faz o mesmo sucesso, mas o Arte Popular tá vivo. Lembrei até de você, Thiago, porque dentro do processo ele falou, você postou esses dias do Catinguelê, né? Boa. E ele falou, o Salgadinho saiu do Catinguelê, também o grupo não se sustenta, não tem como vivo lá, fez live, arrecadou um monte de grana. Mas ele ficava Citou botando terror nos bobos. Falou, ó, o Belo saiu do Sueto, o Sueto acabou, parou. Netinho saiu do Negritude Júnior, o Negritude Júnior não existe mais. Negritude tá ótimo. E falou, se eu sair, vocês não vão sobreviver. Então acho justo. Eles falaram, mas por que você tá falando isso só anos depois, né? Se a gente tem um contrato inicial na fundação da banda que era 14% para todo mundo. E aí ele falou, eu não acho justo porque eu sou o vocalista. E aí descortinou a briga e o processo judicial. Bom, o que esse vocalista disse em sua defesa, gente? A justiça aceitou o processo, mandou já um perito ver tudo quanto custa, porque é 1 milhão e pouco por ano. Ele pediu para um perito calcular em 27 anos quanto que esses dois integrantes teriam que receber. E aí pediu para a pessoa, né, o vocalista, apresentar a defesa. O vocalista disse o seguinte, ó, eu tô sendo processado junto com a pessoa jurídica da banda. Eu já quero pedir para tirar o nome jurídico, porque a Receita Federal já cassou o CNPJ. Então, a empresa não existe mais, o nome da banda não existe mais, então não tem como uma coisa que não existe responder o processo. Sobra eu, né? Eu para responder essa ação. O que eu posso falar? Ele confessou que ficava realmente com até grana. 50% da grana e que, às vezes, os outros 60%. Quando ele recebia 35%, deixava 65% para repartir para todo mundo. Quando ele pegava 50%, os outros 50% repartia entre o resto, ou quando ele ficava até com 60%, repartia 30 e pouco entre o resto. Isso ele confessou. Quer dizer, isso e ele confessou mesmo. Confessou mesmo. Ele falou que achava justo por ser vocalista. E aí ele explicou para o juiz que muitos shows não tinham lucros positivos, acabava pagando mais do que recebia, não sei como o juiz vai encarar isso. E ele fala o seguinte, para fechar, ele fala, olha, tem que ganhar se trabalhar. Eles ficaram doentes, não trabalharam mais, pararam de receber. Mas eu continuei pagando dívida. Então ele abriu uma ação contra os dois músicos agora, que é o que chama de um pedido de reconvenção, falando o seguinte, desde que eles saíram, eu já paguei 9 milhões em ações trabalhistas de músicos freelance que processaram a banda e ganharam. Paguei 9 milhões já para a justiça. Então, se a justiça tiver que aceitar
que desde que vocês pararam de trabalhar, vocês têm direito a 28% os dois de todo ano que vocês não trabalharam, ele quer que essas duas pessoas, cada um, pague a ele agora 1.272.000, que seria 14%, né, para cada um dos 9 milhões que ele já pagou em dívida trabalhista. Gente, então ele abriu uma ação contra esses dois integrantes alegando o seguinte: eles estão me processando por roubo, golpe, essas coisas todas. Eu estou processando então eles por querer um enriquecimento sem causa, ficar rico sem causa e por litigância de má fé. Então agora vai começar essa brigalhada toda na justiça, gente. E está só começando o processo. Mas ele é muito cara de pau, mas é muito A justiça vai ter trabalho nesse caso. Se eu fosse o juiz, eu chamava a banda toda para fazer um show ali, para mim, para eu entender o que estava acontecendo. Olha, fazer um show porque eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Não, aqui. É aquela velha história. A melhor defesa é o ataque, né? Sim. Ele está aí sob um fogo cruzado agora da justiça, ele resolve processar os caras, alegar má fé por parte dos companheiros que ele lesou durante tantos anos. Olha, não dá pra entender. São 3 acusações, Sônia, para ser mais exato, são 3 acusações. Primeiro, como ele só registrou a banda em nome dele, a banda alega que não recebe os direitos autorais de nada. Sim. Segundo, nunca ter recebido o repasse certinho dos 14% em cima de cada contrato. Claro. E o terceiro é que eles foram inseridos ainda numa empresa que só figura como polo passivo, né? Como só paga dívida, né? Exatamente. Inclusive, essa empresa que botaram os 7 teve dinheiro arrestado pela justiça por causa das dívidas trabalhistas. Então, eles alegam essa dívida não era nem minha e raparam o nosso dinheiro. Ele alega que mora de favor hoje na casa da mãe e recebe menos de um salário mínimo de pensão. E o outro alega que não está conseguindo dinheiro nem para comer e precisou morar com a sogra depois que ficou doente. Eles conseguiram até provar isso na justiça, conseguiram a gratuidade da justiça, apesar do cantor entrar na justiça pedindo para tirar essa gratuidade dele, falando que foram músicos, foram famosos, que devem ter juntado patrimônio, mas a justiça manteve a gratuidade e detectou essa hipossuficiência, né? Porque em cima dos dois. Todos estarem com uma vida bem confortável, né? Garantido, dá tranquilidade, pra ganhar dinheiro. não dá. Você estava falando de um monte de banda, Fizeram show no Lobianco? mundo inteiro. Show pro mundo inteiro, é mundo verdade, inteiro, é mundo verdade. inteiro. É Eu verdade. marquei umas bandas aqui, Não por exemplo. fala! Não. Por quê? Porque envolve golpe e roubo. Não, mas eu vou Cuidado! Eu vou falar pra você como dá certo. Não é exaltação, velho. Não fala negócio de nome de A briga de banda. exaltação a gente já falou aqui. E também não é do Catinguelê, senão eu tinha descoberto no final de semana. Ó, Banda Eva. Tá. Quem liderava? Ivete Sangalo. Ivete. Saiu, a Banda Eva continua firme e forte fazendo seus shows. Não faz a Não mesma é coisa? com o... Como ele chama? Felipe Pezzoni. Isso. Babado Novo. Cláudia Leite. Sim. Saiu. Não sobreviveu o Babado Novo? Não é a Mari que faz... Continua existindo, né? a história? O Rodriguinho não saiu dos Travessos? Sim. Os Travessos não continuam com todo vapor lá fazendo shows? Então, assim, gente, essa história de se eu sair acaba tudo, você pode achar, como vocalista, Mas os outros 6 acharam também, né? Se submeteram ao ataque de terror. Olha, aí. os outros 6 eu não sei o que Olha, eles fizeram. ele deve ter uma oratória muito boa, né? Porque Os outros são muito bobos mesmo, né? Pelo amor pra de Não esconder dá Deus. pra ser dinheiro tão esse inocente tempo desse todo. jeito, Dá. gente. 20 anos não dá. Um exemplo, Dá. se a Fá Morena quiser levar no Ritmo Brasil, essa banda não existe mais. Não tem mais essa banda. Essa banda, o vocalista foi fazer carreira solo e os outros, que não são os dois que entraram com a ação, parece que foram acompanhar ele como banda. Então merece, né? Tá. Que coisa, gente. Coisa aí. Não dá pra Afinhada. entender. Tem gente que gosta de Um apanhar. cantor famoso até agora eu Que não consegui absurdo. decifrar. Eu não tô conseguindo entender. Ai, por isso que eu gosto de contar de padaria, gente. Como é que é conta de padaria? Dá o pãozinho, dá o dinheiro, pãozinho, dinheiro, Trabalhou? Dia 30. pãozinho, dinheiro, pãozinho. Tá tudo certo. Nossa, não tem Entregou, tá o como, dinheirinho, né? tá tudo ótimo. Trapacear nessa tá história. ótimo. Muito Não tem louco, caderneta, né? realmente, Não tem. Viu? Essa banda é de São Paulo, do Rio, da Bahia? Eu acho que é de São Paulo, porque de São Paulo? eu lembro quando eu era criança, como a Sônia falou, pelo menos qualquer domingo, se você folheasse Sim. os canais,
ou eles estariam aí no Gugu, ou estariam na Eliana, ou estariam no Faustão, mas qualquer domingo eles estavam em algum lugar, algum programa. Nossa, eu já tô querendo saber quem é, juro que eu não sei, Sempre estavam no SBT, todos os programas, na verdade sempre estavam em tudo, todas as emissoras, né? Em tudo, nossa, fiz muita coisa com eles. Você sabe quem é, você sabe, né? Você sabe quem é? Eu sei quem é, porque eu fiz muita coisa com eles na época do Gugu, né? Sério? Do Domingo Legal, muita. Também, o que você não fez? Até de helicóptero sem porta, casamento de domingo, entendeu? E entrevista que tinha o microfone, eu lembro de tudo isso. Tá bom, você lembra, né? Você tem história pra contar. Gente, quem é essa banda aí? Tô aqui pensando. Mas de banda eu não lembro de você fazendo coisas. Você fez coisa com eles? Olha lá, ó. Entrevistas, shows. Vila Nhocuné, elas são. Vila Nhocuné, na Zona Leste. Opa! Zona Leste. Aí você tinha que saber. Opa! Você tinha que saber. Você já sabe quem é? Também. São de na verdade, a origem são de São Caetano do Sul. Olha lá. Nasce com a Som Livre, essa banda, né? Gente, São Caetano do Sul. Vão dando suas opiniões aí. Eu vou só dar um recadinho para vocês, que é o seguinte: você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Agora os prêmios são cumulativos, ou seja, você pode levar para casa as barras de ouro que saem no Encrenca e também o smartphone Moto E6, que vai sair já aqui no A Tarde é Sua. Ou você pode ganhar uma Smart TV no Alerta Nacional e outra no Mega Senha. Gente, é chance que não acaba mais, viu? E a assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Então, se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita para responder a enquete de hoje, que é: filho do Edmundo vende geleia para sobreviver. O pai deveria ajudar? Sim ou não? Tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar que banda é essa? Vocês não chegaram a nenhuma conclusão? O pessoal tá mandando aqui palpite, eu não consegui entender aqui. Eu prefiro não falar não, Sônia Abrão. Por quê? Depois eu falo uma banda aí está sendo investigada por possível roubo, golpe. Deixa as bandas lá quietinha. É verdade. Deixa as bandas quietinhas. Não tá chegando aí bastante? O pessoal tá falando. Olha, estão falando aqui, mas eu acho que não pode ser, pelo amor de Deus. Não, Felipe não fala. Não fala. Depois Aí o Lobianco revela quem é. É de qual estilo musical, o Lobianco? Essa eu acho que é a melhor dica que você vai dar. Pagode? Samba. Não é possível. Pagodinho romântico. Pagodinho romântico. Não é possível, não. Pagodinho romântico. Fundo de quintal. Fundo de quintal. Fundo de quintal. Que tem muitos integrantes, muitos saídas. Tá junto aí nessa categoria. Assim, não pode ser. Mas não é. Mas eu acho que fez mais sucesso, não sei, porque todos fizeram bastante, mas... Muito sucesso. É da mesma geração, né? Originais do samba. Daquele movimento mesmo. Em que ele falou que embalou romance, que fez sucesso. Toda vez que eu chego em casa. É isso, só pra contrariar. Ele liga pro Felipe, hein? Ele liga pro Felipe, vocês tomam cuidado. Só pra contrariar. Só pra contrariar, papai. Não, gente, para com isso. Não é? Eles até citaram no processo que quando Alexandre Pires também saiu, só pra contrariar, teria naufragado. Eu acho que ele precisa se atualizar, esse vocalista, porque ele deve estar bem A desatualizado. melhor coisa é cantar tapioca sozinha. Você não tem problema nenhum. Exatamente. Nenhum. É engraçado que ele é vocalista. É engraçado que ele é amigo de todas essas bandas e falando isso à justiça, ele enterrou todas essas bandas, né? Verdade mesmo, né? Enterrou todo mundo. Ou seja, ele deu uma apelada, né, para que pudesse tentar sair bem nessa fita aí, mas eu acho difícil, acho bastante complicado, porque a situação ela já é surreal, sabe? Você precisa ser muito cara de pau e os outros têm que ser muito tontos realmente para essa história ter fechado dessa maneira. E pega o dinheiro como agora? Ele devia saber muito bem da ingenuidade ou da ignorância ou da incompetência dos outros companheiros de grupo para lidar com essa questão empresarial de dinheiro, de fazer a conta, de lucro, de prejuízo, do que entra, do que sai, porque tem coisas que são básicas, né? Que até quem não entende de economia ou de administração, mas sabe que, poxa vida, se você faz um sucesso retumbante, você teria que estar tendo um lucro bastante generoso. Claro. E que não seriam só dívidas. Como é que você faz o maior sucesso no Brasil inteiro? Fez shows no mundo, né? Como o Lobianco está falando. E de repente você só paga a dívida? E de repente você só está na pendura? Não dá
para encarar isso. Você tem que Eles dizem, muito... Sônia. Hã? Eles dizem, Sônia, que esse vocalista teria criado um esquema sofisticado, que eu entendi aqui, para lavar dinheiro também. Que eles falam o seguinte, abre aspas. Caramba! Eram 4 empresas em seu nome, em nome de terceiros, que tinham como objetivo esconder e escamotear dinheiro todas as vezes que era recebido e todas as vezes que ele se encontrava encurralado, seja por credores ou pela justiça. Então fala que o objetivo das empresas era esconder e escamotear dinheiro. Ele sozinho era uma quadrilha, como o Felipe estava falando aqui. Sozinho é uma quadrilha. Ele sozinho era uma quadrilha. Mas como é que agora... Eu fico pensando, tudo bem, o Lobianco falou que tem essa história toda, 65 para mim, qualquer coisa para vocês, tudo bem. Só que a parte você fala, bom, a pessoa tem o patrimônio, então ela tem casas, ela tem carro. Mas não falou que não tem nada no nome dele? Aí é que tá a história. Porque a pessoa não tem... Como é que a justiça vai falar assim, você foi condenado, agora você vai ter que pagar tudo isso aqui. Você vai pagar? Fica igual o Belo. Né? Fica sem. Isso, né, Lobianco? Ele não tem nada. Pode chegar uma situação parecida com a do Belo, né? Não ter nada em nome dele e aí ter que começar a penhorar direito autoral direto da pessoa, bilheteria de show. Pode beirar o que aconteceu com o Belo aí. Meu Deus do sabe aquela conta do pica-pau? 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. É isso, porque não tem outra explicação. Não tem, realmente não tem. Porque assim, a gente já estava sem, como é que vamos dizer assim, sem boas informações em relação a ele, né? No plano pessoal. E agora vem o profissional também e você fica falando, caramba, como que também nós profissionais do meio nunca soubemos de nada, nunca detectamos nada muito estranho ou que realmente, né, provocasse algum tipo de polêmica. Quando vem tudo junto, caramba. E mais uma polêmica. E essas pessoas que estão ligadas aos problemas pessoais, acho que vão ficar mais desacreditadas ainda, vendo esse contexto problema profissional dele, né? Agora, São 56 processos, gente, trabalhistas. Esses 9 milhões foi de alguns que ele já pagou, mas tem muita coisa aí para discutir ainda. Mas assim, você tentou falar com ele, a gente está atrás do cara, não é? Sim, eu tentei falar com ele, inclusive eu mandei uma mensagem para ele recebeu, ele mesmo repassou a mensagem para a assessoria dele. A assessoria dele entrou em contato comigo e falou que vai aprontar uma notazinha para enviar pra gente. Vou até notazinha olhar aqui, não, tem que ser uma recebeu. bem grande. 26 anos depois. Não precisa ser tão grande, porque o processo já tem 500 páginas. Eu falei, se der para condensar a nota, pelo menos... páginas. Agora, e advogado? Sim, ainda não recebi. História? Já está na 3ª geração de advogados. advogados. Falou com o advogado dele, alguma coisa? Não, pediram para que eu espere mesmo, porque a assessoria falou, a gente está repassando o teu contato pros advogados, que os advogados vão fazer a nota e a gente encaminha para você. Estou aguardando ainda. Bom, ok, quer encaminhar a nota, encaminha, quer falar da entrevista, contar o outro lado da história, o programa está aberto também, não é? Para quem quiser falar dos envolvidos nessa coisa absurda, nessa situação muito louca, o programa está aberto, a gente adoraria uma dica boa. E ele está nessas, Lobianco, ele está nessas de live também, agora, tipo, como esse pessoal está fazendo ou não? Olha, começou também, e uma dica boa... Mas o grupo... Não, ele e essa nova formação aí, né? Tá. Tem nova formação? Sem os dois que estão processando, é isso, né? Quem ficou, né? É ele e os que não continuaram com ele, né? A banda só não tem esses dois que estão processando, mas ele está ingressando nas lives sim. E uma dica boa, que eu acho que vocês vão acertar, é que eu pedi para a assessora, olha, se ele puder aproveitar, pegar uma carona e dar uma satisfação pra gente sobre outro assunto da vida pessoal dele que vem sendo pauta no nosso programa, a gente também quer receber esse posicionamento. Matou agora? Pessoal de casa... Gente, eu tô boiando. Tá acertando. O que foi? Agora fechou. Mas tem gente que continua trabalhando. Você já sabe quem é, pra pagar. Mas sabe o que eu acho Esse estranho caso não tem nessa mais que situação? 2 meses. Acho estranho, porque olha, assim, são 6 pessoas lesadas, 2 resolveram fazer um acerto de contas, entraram na justiça e querem ser ressarcidos. Como que os outros 4 aceitaram, mesmo sabendo esse outro lado da história? O que os mantém juntos? Você tem alguma ideia?
Porque, poxa vida, era para os 6 estarem unidos e os 6 entrarem na justiça contra uma pessoa que está te roubando, né? Vamos falar a palavra, ele que prove o outro lado também, mas está no processo que é isso, que seria um roubo, né? Então, como é que você aceita alguém te lesando durante tantos anos e vai continuar trabalhando com ele? Está com medinho também, esses 4 estão com medo de que ele vai embora e os 4 também não tenham como continuar aí ganhando o pão de cada dia com a música? Você não acha estranho? Eu acho estranho, Sônia, e aí eu acho que é esperar o processo ver mesmo. Se rolou um acordo entre eles, extrajudicial, isso muitas vezes acontece. Eles levaram uma grana por fora, podem não ter recebido tudo que o cara estaria devendo, mas ele deu uma boa grana para cada um dos 4, é o famoso cala-boca, como você está dizendo. Olha, tem uma informação importante nesse processo, porque um dos integrantes que continua parceiro desse vocalista, esses outros 2 identificaram que ele recebeu um dinheiro do vocalista de R$500 mil por fora. Então, o que é pouco, mas eles perante ao tamanho de 20 anos. Claro, eles sinalizaram isso para a justiça e o vocalista respondeu já à justiça, porque que depositou R$500 mil para ele. Segundo esse vocalista, ele, em próximo a 2011, ele quis dar uma parada. Próximo a 2009, eles deram uma parada na banda. Em 2011, ele tentou retomar a carreira, pediu, o vocalista teria pedido, isso é a explicação dele, ele teria pedido R$500 mil para esse amigo que era da banda, mas que trabalhava com ele só na parte de contratar e vender os shows dele, não era músico, ficava só ali na administração. E que esse cara emprestou R$500 mil para ele, para a banda voltar. Quer dizer, será que uma banda que 48 milhões de discos vendidos, não tinha um dinheiro em caixa, ele precisou pedir R$500 mil pro amigo, e aí ele fala, a gente tentou retomar a banda e esses R$500 mil foi que eu peguei depois dos lucros e devolvi, né? Paguei o que ele emprestou. Essa movimentação atípica a justiça já identificou. Agora vai intimar todo mundo, todos foram intimados. O juiz já nomeou um perito para ver toda essa parte contábil e vai começar agora os depoimentos, né? Cada um falar, recebi isso, acho justo, não acho, isso está só começando. Acho que os outros integrantes talvez nem tinham conhecimento que tinham direito a esses 14% no contrato, porque eles citam que os outros não se envolviam muito e recebiam ali o que eles chamam de cala-boca, mas era um dinheiro que até então eles nunca tinham recebido e ficavam satisfeitos. Talvez o medo de perder emprego. Também não me convence não, Sônia. Eu te confesso que eu quero acompanhar bem esse processo. É isso mesmo, a gente vai ter que esperar aí o desenrolar dos acontecimentos, né, Vlad? E começa a desmoronar toda uma imagem que esse grupo e esse vocalista tinham perante ao público. Você embalou relacionamentos, embalou gerações e depois você começa a ter uma repulsa. Inspirou muita gente também. Inspirou muita gente, mas só que ele consegue desconstruir a imagem que ele construiu durante quantos anos? Mas a dele, a do grupo 27 anos. Né? Tudo que eles 27 fizeram, anos de banda. Mas vem na cabeça, né, o vocalista. Se não me engano... o vocalista, é verdade. Se for a pessoa que eu estou imaginando, se for, uma dos integrantes dessa banda, ele trabalhou como motorista de aplicativo para segurar a onda. Mesmo sendo uma pessoa muito famosa. Porque na época, eu me lembro que na época do Tá Sabendo, a gente fez uma matéria sobre essa história. E aí, como é que chegou? Uma pessoa que era amiga de um jornalista foi lá, pegou o aplicativo e falou, você não sabe quem é que estava dirigindo o carro. Eu já sei quem é. Você não sabe quem estava dirigindo o carro. Já sei quem é. Aí a pessoa tirou, você se importa em tirar uma fotografia comigo, tal, não sei o quê. E isso acabou estampando as caras. Se for o grupo, né? Se for o grupo que eu tô pensando, eu acho que tem essa história também. Mas que sacanagem se for mais uma bomba. Não, é uma coisa criminosa, né? É uma coisa criminosa, assim, indiscutivelmente. É a palavra que a gente tem que usar. Você está lesando alguém, você está cometendo. É engraçado que não tem dinheiro, mas aparece 500 mil, né?
Então, o amigo emprestou para ele, emprestou para pagar? Exatamente. Ah, que esse amigo paga tudo. Não, depois ele precisou pagar Engraçado, o amigo. eu não tenho amigo assim. Eu também não. Nunca. Olha, nem Sabe o que eu queria saber? Aprender a lavar dinheiro. Eu não sei. Só me vi a imagem de pondo dinheiro numa máquina. Eu quero saber esse negócio de como é que lava tem dinheiro. uma de 12 quilos. Né? Quem quiser lavar, olha, pode ir lá. A gente Se alguém puder me ensinar como lava dinheiro, tem me ensina. amaciante, tem tudo lá. Olha, dou graças a Deus de não ter amigo como esse, gente. Porque, pelo amor de Deus, eu muito sério. Quando ela voltou, eu estou tentando ligar os pontos. Quando ela voltou em Fortaleza. Quem? Não lembro, Com Thiago. força. Eu não lembro. Porque a banda? Uma turnê, você diz? Tá. Foi no Nordeste. Pela minha... Ela parou, você falou que teve uma pausa, não teve? Sim, porque ficaram doentes, porque descobriram que tinham sido lesados. Um teve um AVC e o outro, de pressão tão alta, desenvolveu diabetes. Foi isso, não foi? Sim. Sim, e ali começou a briga e a banda deu uma parada. E depois tentaram retomar só com o vocalista e quem ficou, né? Tem diabetes emocional. Eu posso perguntar? Posso perguntar? Um desses integrantes, ele foi morar na rua? Olha, não me lembro disso. Eu não tive essa informação. Eu acho que dois não. Porque eu tô achando. Eu acho que tem. Foi. Gente, mas eu não me Foi morar na lembro rua. disso. Parece que teve isso, Depois Sônia. de problemas, eu acho que com vício. Aqui né? na região, no central, não foi? Não? Isso, foi. Olha como você pode destruir a vida de uma pessoa. E olha quanta coisa Meu pode Deus. ser por conta de uma história só. Né? Porque essas pessoas todas, você está trabalhando igual um maluco, você não tem tempo para pensar em outras coisas, e cair em vício, cair de um lado e do outro. Confirmei, Thiagão. Morou na rua, sim, um dos integrantes. Eu não lembrava Tá dessa vendo? passagem, não Então lembrava. é isso mesmo. Então faz o seguinte, eu Em vou 2018. dar só um recadinho e na hora que a gente voltar, aí você já esclarece a situação, vamos dar nome à banda, nome do vocalista e o público já fica sabendo essa história completa. Aí o resto é com a justiça, gente, né? Não podemos fazer mais nada. Acho que vocês acabaram sabendo, adivinharam aí, né? De quem se trata e qual é a banda, mas você vai saber já. Eu só quero perguntar antes se você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro. Agora os prêmios são cumulativos, viu? Você pode levar para casa as barras de ouro que saem no Encrenca e também o smartphone Moto E6 que vai sair já aqui no nosso programa. Ou você pode ganhar ainda o Smart TV no Alerta Nacional, tá? Que vem logo aí. E outro no Mega Senha. É chance que não acaba mais, gente. E a assinatura custa menos de 75 centavos por dia. Então, se você ainda não é assinante, corra que ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveito para responder a enquete de hoje. É a seguinte: filho do Edmundo vende geleia para sobreviver. O pai deveria ajudar, sim ou não? Tá certo? É aí. E vamos lá, vamos voltar com o Lobianco. Cadê o nosso lado carioca do A Tarde é Sua? Oi. Vamos ver Olha, se ele Sônia, volta, tá aí. Oi. Depois que a gente revelar quem é, eu acabei, não tem nem 5 segundos, de receber já a nota desse vocalista sobre esse caso. E ele também mandou uma nota pra gente exclusiva sobre o caso pessoal também. Primeira vez que ele anuncia. Olha então que a gente vai já, né, arredondar esses dois casos. Vamos lá, Lobianco, conta pra gente. Olha, para falar quem é, eu vou pedir se a produção puder colocar uma telinha só para provar que a gente teve acesso a toda essa documentação também, que essa tela é uma folha inicial do processo que já diz o seguinte: pretendem os autores, que são os dois ex-integrantes, com a presente demanda, comprovar o direito de indenização contra os réus. Os réus é o vocalista e a pessoa jurídica, né, da banda. Sim. Haja vista que durante vários anos foram alijados significa, né, despistados, foram escondidos, né, de todos os contratos de shows, gravações de DVDs, CDs, entre outros, da banda Raça Negra. Não obstante serem os cofundadores da referida banda musical, como mais adiante esclarecido, com evidente prejuízo aos mesmos. Os réus agiram de forma dolosa,
ou seja, intencional, na medida em que afastaram todos os integrantes da banda Raça Negra no recebimento dos valores contratados junto às gravadoras e shows realizados. Aí embaixo ele cita o Luiz, ele diz o seguinte: apesar de constar nos contratos celebrados junto às gravadoras nomes e os percentuais de cada integrante, pelo menos nos primeiros contratos, que eles dizem que os contratos depois ele já nem entregava para ninguém assinar. Tá. Esses valores jamais foram repassados aos mesmos, sendo desviados, eles usam a palavra desviados, pelo primeiro réu, Luiz Carlos da Silva. Esse percentual, além de constar dos contratos, estava acordado entre os integrantes da banda musical, mas nunca foram respeitados, pois tais valores cabentes aos autores jamais chegaram em suas mãos. Então é isso, né? A banda é o Raça Luiz Carlos Negra. E a banda Raça Negra. Como a banda não existe mais, que os dois integrantes falam que depois que processaram o Luiz Carlos, ele mesmo deixou de pagar os tributos e deixou de propósito o nome da banda ser retirado pela própria Receita Federal. Você não paga, aí o nome dança. Aí não tem nada o que responder, né? Mas aí foram em cima da pessoa jurídica. Bom. Olha, daqui a pouquinho tem Bruno Tálamo conversou com o suposto filho de Francisco Oco, que atualizou bastante essa história. Já já você vai ver aqui com a gente. Só dá um toque que, segundo o site O Fuxico, a Eliana já tem data para voltar a gravar no SBT. Vai ser no próximo dia 15. Ela já começa a gravar aí os novos quadros. E também, já Esther Rocha vem aí com as notícias do Fuxico e o Flávio Rico no portal R7, dizendo que a Globo não vai ter Galvão Bueno e nem outros do grupo de risco na volta do seu futebol. Galvão tá fora. Vamos agora, o Bruno já tá a postos? Então, vamos lá, Bruno Tálamo, boa tarde. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde para você, boa tarde aí aos meus amigos do estúdio e boa tarde também para a galera de casa que tá ligadinha acompanhando aqui. A Boa Tarde é Sua. Como você disse muito bem, agora há pouco nós conversamos, né, com o Anthony Júnior, o suposto filho aí do Francisco Coco. Ele que está tentando esse contato, né, com o suposto pai há 2 anos já, e essa história se tornou pública agora recentemente. E logo de cara, Sônia, a gente questiona para ele, né, quais foram os desdobramentos depois que ele tornou essa história pública, se o Francisco Coco chegou a entrar em contato com ele, se eles chegaram aí a trocar mensagens, enfim, ligações telefônicas. E é um fato importante que não era de conhecimento público e não havia sido relatado ainda, porque todo mundo sabe que, na verdade, a mãe do Anthony Júnior, ela foi pro Rio de Janeiro, né? Saiu de Juiz de Fora, em Minas Gerais, foi pro Rio de Janeiro e lá ela teria conhecido o ator. O que ninguém sabe, Sônia, é o motivo que fez com que ela fizesse essa viagem. Na verdade, ela não foi passar férias. Olha só como são as coisas. Ela descobriu que estava sendo traída, né, pelo marido dela, o militar, o pai de criação do Anthony Júnior, e para piorar, estava sendo traída com uma das melhores amigas. Então ela deu uma surtada, lógico, imagina a notícia bomba, surtou, a mente entrou em colapso, fez as malas, pegou viagem sentido Rio de Janeiro. E lá, aí todo mundo já sabe, ela conhece o Francisco Coco, né, num restaurante aí que estava cheio de gente famosa, e aí eles teriam tido um affair, uma ficada, enfim, um namoro rápido, Sônia Abrão. Fato é que o Anthony Júnior, ele não abre mão de conhecer essa verdade, de conhecer as origens dele. Ele vai até o final com essa história. É um vazio muito grande que ele sente desde que ele soube que o pai de criação, por sinal ele tem muita gratidão, não é o pai biológico. Então é algo que ele vai até o fim para descobrir a verdade. Ele entende que é um direito que ele tem e ele vai contactar, vai em busca aí desse teste de DNA e que o Francisco Coco tope aí realizar esse exame. E aí eu questiono para ele justamente em cima disso. Bom, vamos lá. Ele topou fazer esse exame de DNA e deu que realmente você e ele são pai e filho biológicos. Ainda dá tempo de construir um vínculo afetivo? Ele já tá com 80 e poucos anos, você tem aí 40 e poucos anos. Será que daria tempo de estreitar essa relação? Ele vai contar tudo isso pra gente e outros detalhes também. É uma entrevista franca, uma entrevista muito honesta, Sônia, e uma percepção que eu tenho, me parece ser uma pessoa muito bem intencionada, não parece ser aquele tipo de caso de filho que aparece aos 45 do segundo tempo, se sobrar uma casa aqui, tô aqui. Não é nada disso. É um rapaz que está muito bem estruturado nos Estados Unidos, tem uma profissão, tem uma família, enfim, a percepção que eu tive é que ele está muito bem intencionado e já teria dito até para pessoas próximas ao Francisco Coco que se o ator
topar realmente fazer esse exame de DNA, que é o único objetivo que ele tem, é saber dessa verdade, ele abriria a mão até da herança, viu, Sônia? Olha só, você falou que dá tempo, né, Dá. de reconstruir aí esse laço. Também acha, né? Tranquilo. Ele disse que é o sonho dele, né, Sônia? Vamos ele disse que é o sonho da vida dele que o Francisco Coco seja aí receptivo, dê uma oportunidade para que eles possam se conhecer e aí, a partir disso, ir começando aí uma relação de pai e filho. Não sei se com aquele vínculo, né, do padrão tradicional, mas essa é a esperança que ele tem. Agora, se o Francisco Coco vai topar ou não chegar até a realização desse DNA, a gente não sabe ainda, mas ele conta tudo nessa entrevista que ele deu aqui pro nosso programa. Vamos lá, Bruno, vamos lá. Bora. Ô, Antony, depois que você trouxe essa história à tona, né, aqui pro Brasil, que você seria aí o suposto filho do Francisco Coco, isso repercutiu aí de uma maneira muito forte. Eu quero saber quais foram os desdobramentos, se alguém entrou em contato com você e se o próprio Francisco Coco chegou a te fazer um telefonema, te mandou alguma mensagem via WhatsApp, enfim. Eu cheguei a entrar em contato, eu tentei fazer de forma amigável, né, com o Francisco, e no qual eu não obtive a resposta que eu queria, né? E eu não tive resposta do Francisco, né? A única resposta que eu tive era para esperar passar a pandemia, né? Então, vamos raciocinar, né? Pandemia, né? 87 anos Francisco completa esse ano. Vou esperar o quê? Né? Então, assim, não tenho tempo para esperar. Eu tentei fazer de forma amigável e eu não consegui. O que eu quero é somente fazer o DNA. Eu não quero expor, sabe, essa situação para tirar proveito disso. Isso não é a minha intenção. A minha intenção é simplesmente, mediante todas as provas que eu obtive, né, e que a semelhança foi algo que me assustou, né, eu só quero resolver essa situação, né, do DNA, da paternidade e poder, né, quem sabe, dar um abraço, né, nesse possível pai. Agora, Antony, quando você diz que o seu único interesse é descobrir aí as suas origens, correto? Então você teria dito aí que você abriria a mão de toda essa questão financeira de herança em troca de aceitar fazer esse exame de DNA. É mais ou menos por aí? Eu cheguei a falar isso para realmente mostrar, olha, eu não estou interessado em nada, eu só quero fazer o DNA, eu poder saber. É como se chegasse para você e falasse assim, olha, o seu pai é fulano de tal. E você olhar e ver todos os traços, todas as coisas batendo, as informações. Você não queria fazer, você não queria procurar, né, essa resposta. É essa situação que eu estou passando, sabe? É isso que eu vivo hoje. Antony, se por um acaso, no futuro, aí ele topar fazer esse exame de DNA e o exame comprovar que realmente ele é seu pai biológico, você espera algum vínculo afetivo? Você acha que ainda dá tempo para isso? Tendo a informação, né, que é o meu pai, eu estou preparado para que ele me receba, mas também estou preparado para que ele não me receba. Mas a única coisa que eu quero é ter saber, sabe, a certeza da minha origem, sabe? E principalmente por eu ter, sabe, a minha carreira, a minha vida, né, que eu batalhei, que eu lutei para ser uma pessoa que sempre foi minha referência, sempre foi meu espelho, sabe? Francisco Coco é um mestre das artes cênicas. Então, quando eu soube disso, eu me fiquei surpreendido. Então, isso me enche mais de alegria, sabe? Nesse momento difícil, eu tenho chorado muito. Você já se imaginou contracenando com ele? Seria um sonho, né? Isso seria um sonho. Então, tudo que... Só de ter, sabe, a certeza e poder abraçá-lo, mesmo que não seja, vamos supor que não seja, só de poder, sabe, saber a verdade, e se ele não for meu pai, termos uma amizade, poder abraçá-lo, poder, sabe,
eu estou preparado para o sim e para o não. Você só vai saber se realmente ele é teu pai biológico através do exame de DNA. Mas o que diz é o seu interior, sem uma comprovação documental. Você tem a convicção que é filho dele? Sim. Todas as provas que eu obtive, mas as provas são muito fortes, sabe? E eu quero batalhar para descobrir a verdade. Amo muito a minha mãe, sabe? Estou tendo todo cuidado porque ela foi uma pessoa que sofreu muito para me criar o meu irmão. Sofreu muito com meu pai que me criou, apaixonada pelo meu pai de criação. Ela se separou dele e foi para o Rio de Janeiro. Ficaram 6 meses afastados. E nesses 6 meses ela volta, chega aproxima reencontra com meu pai. E meu pai pede para poder voltar. E ela fala assim, eu estou grávida. Alguém sabe? Não. Então fala que o filho é meu. Então, assim, a história é mais ou menos essa, sabe? Agora, se é meu pai ou não é o meu pai, eu estou preparado. Todas as provas dizem que eu estou num caminho. Né? Eu queria muito que o Francisco me entendesse, o Francisco aceitasse fazer o DNA, né? Um homem brilhante, profissional, sabe? Querida por todos. Então, assim, a minha intenção não é prejudicá-lo, mas sim poder aproximá-lo e poder abraçá-lo, poder resolver essa história, sabe? Boa sorte, sucesso, rapaz. Obrigado, querido. Obrigado a todos aí. Mandar um abraço para a Sônia Abrão, né? Vocês da Rede TV, trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu só quero fazer o DNA e resolver e poder descansar. Mas eu agradeço a oportunidade e prazer falar com vocês. Viu? Tá aí, não é? Valeu aí também para ele, né? Vamos ver se essa história dá certo, já nós vamos comentar. Olha aqui, vamos comentando. Começa, Felipe. Olha, eu vou ser bem sincero, eu achei o testemunho dele um pouco obsessivo, assim, achei bem esquisito. Ele tá muito, né? Ele tem uma certeza que ele é filho que a gente não sabe de onde ele tira essa certeza. Pois é, eu tô com algumas sensações, mas eu não quero deixar muito claro agora, talvez amanhã ou depois eu acho que eu comente, mas eu não tô curtindo não. Essa história. Tá. Não sei não, eu acho que não fecha, sabe? Da onde vem essas provas? Ele fala em provas, mas essas provas não existem. Quem é a mãe, o pai, enfim, quem é, sabe? E aí eu tava lendo, ele é ator também, sim. Ele também é modelo, e eu acho que a gente tá numa fase que a gente tem que desconfiar absolutamente de tudo. Então, de repente, será que existiu essa história mesmo? O Francisco Coco já disse que desconhece essa história, ele falou no Extra hoje. Então, quer dizer, eu não sei, assim, eu não sei exatamente, claro, não estou desconfiando do rapaz, não estou dizendo que não seja, mas que ele traga as provas mais contundentes. Para quem vê de fora, é assim realmente, não é? Vamos agora saber dos fuxicos com Esther Rocha. Boa tarde, Esther. Oi, Sônia, tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo ótimo, super repercussão ontem, viu? Ai, que bom! Muita gente, não só que te assiste, como amigos, jornalistas do meio, comentando, fiquei feliz. Que legal, a gente também está muito feliz. O que temos para hoje de fuxico aí? Olha, eu fiz uma matéria hoje. Semana passada estreou aquele documentário do Walter Mercado na Netflix. O documentário traz infinitas coisas que até cheguei a estar próxima dele em algum momento, não sabia. E também tem um detalhe que é muito estranho. Por exemplo, a Mariette, todo mundo sabe que a Mariette, que foi telemoça do Silvio Santos, do Gugu, depois trabalhou com os Trapalhões. Sim. A Mariette foi a assessora do Walter Mercado em todos os programas da América Latina. E por muito tempo. Chegou até se falar que eles eram noivos e tal. Não tocam no assunto da Mariette no documentário. Não. Não, mas aí a explicação, Sônia, é interessante.
Que é? O documentário também conta de uma disputa judicial que o Walter Mercado teve durante longos anos com o Bill Bakula, que foi o empresário dele a vida toda. Sim. O Bill Bakula é marido da Mariette. E ele, inclusive, foi o Bill que colocou a Mariette para trabalhar com o Walter Mercado. Sim. Então, assim, ela foi solenemente ignorada e muito estranho, porque é um documentário que, por exemplo, ele contou coisas que eu não imaginava. Você sabia que o Walter Mercado, antes de ser astrólogo, ele sonhava ser farmacêutico? Não. Ele cursou a faculdade de farmácia. Depois ele virou um galã de telenovela latino, que eu também nunca imaginei isso. Sim. E ele foi bailarino. Gente. Então, assim, o documentário conta muitas coisas interessantes. Tem os dois lados dessa briga aí judicial entre o Walter e o Bill, porque chegou um momento que o Walter Mercado ficou vários anos sem poder usar o nome dele. Ele perdeu para o Bill não só o nome, como todos os produtos, revistas, tudo que fosse derivado de Walter Mercado, ele não tinha mais direito. Que loucura, e foi uma briga muito grande. Não dá para falar quem está certo, quem está errado, porque cada um conta o seu lado e tem uma lógica. Mas depois, quando ele retomou o nome de volta, ele logo começou a ficar doente e veio a falecer no ano passado, em novembro, né? Então, assim, eu super indico esse documentário, porque pra gente, quem não conheceu o Walter Mercado, né? Ele lançou aqui no Brasil aquela coisa do 0900, ligue já. Marcas registradas dele, realmente. Ele foi um fenômeno, né? Então, eu assisti o documentário, assim, eu fiquei muito impressionada, porque ele nunca sonhou ser astrólogo e ele conquistou esse lugar em 15 minutos. Foi uma coisa muito... Ele estava na emissora da novela, um diretor executivo viu como ele se vestia e tal, e falou, você não quer falar de astrologia? E ele já conhecia astrologia e leitura de mão. Ele falou 15 minutos sobre todos os signos do zodíaco, e o diretor falou, você não quer voltar amanhã? Todas as linhas telefônicas da Television se congestionaram, e ele, 3 meses depois, já tinha um programa que chamava Walter, Las Estrellas e Usted, que era Las Estrelas e Você. Então, é muito interessante a história, rendeu muito dinheiro, e o que se diz, tem 2 coisas que a gente nunca vai conseguir confirmar. O que se diz é que ele deixou um patrimônio de 10 milhões de dólares. Meu Deus. E ele sempre garantiu, embora tenha dito que namorou a Mariette, que ele morreu virgem. Meu Deus. Eita! Esther, redes sociais. Meu Deus, hoje valeu. @ofuxico.oficial e o nosso site, que é www.ofuxico.com.br. Valeu, querida, arrasou. Tchau, até amanhã. Um beijo, Sônia. Até amanhã. Olha aqui, gente, no Festival de Prêmios Pote de Ouro tem sorteio todos os dias. E agora nós vamos conhecer o grande ganhador do smartphone Moto E6 de hoje, com vocês, Carla Prata e Lucas Salles. Boa tarde, gente. Boa tarde, Carla Prata. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sônia Abrão e todo mundo aí da bancada. Chegou o momento da gente mandar para casa de um assinante do Rede TV Plus esse smartphone super moderno, olha só. É isso mesmo, Lucas, o momento é agora, viu? Você aí de casa, você não vai aproveitar essa oportunidade de levar um festival de prêmios para casa? Tudo que você precisa fazer é simples, gente. É só assinar o Rede TV Plus. É isso mesmo, Carlinha. E para assinar é super fácil. Você só precisa digitar www.redetvplus.com.br. Ou, se você preferir, pegue o seu celular, abra a câmera e aponte para esse quadradinho preto e branco aqui no canto da tela, tá vendo? Então você vai entrar, se cadastrar e assinar. Assinou? Então você já tá concorrendo. E olha só, Lucas, é nesse domingo que alguém leva para casa 50 mil reais em barras de ouro, gente.
Será que vai ser você? Bom, assine logo, que é pra não perder essa oportunidade. E agora, vamos ver quem é que vai levar esse smartphone pra casa. Chegou a hora boa, hein, tá gente? Preparada? Você aí de casa, cruza o dedo, Dedos vai. cruzados e de olho no telão. E os números sorteados são 00682, final 59. Ô, São Paulo, coisa boa, viu? Gente, eu vou repetir aqui os números, tá? CPF 00682, final 59, é da cidade de São Paulo, não é isso, Mais um Lucas? paulista, mais um assinante do Rede TV Plus, que levou pra casa um prêmio incrível. Você tá esperando o quê? Assine logo, não é mesmo, Carlinha? É fácil, gente. Entra lá na internet www.redetvplus.com.br. Então, abre aí na câmera do seu celular e aponta pro QR Code. Hoje tem mais sorteio, não é isso, Exatamente, Lucas? Carlinha. A gente volta daqui a pouquinho, durante o programa Alerta Nacional. Não vai perder, né? Vai que você é o próximo vencedor. Tchau, pessoal. Um beijo, Sônia. Um beijo pra todos os meninos aí. Tchau, tchau, pessoal. Todos os meninos aí. Tchau, tchau, pessoal. Daí, tchau Lucas, tchau Carla, valeu, hein? Mas eles voltam no Alerta Nacional do Siqueira Júnior daqui a pouquinho, também tem mais sorteio do Rede TV Plus. Tá sabendo do quê? Ô, Sônia Abrão, eu quero ver se você vai descobrir, hoje o negócio de descobrir, né? Mas essa é fácil, nem é fácil. pra descobrir nada, Essa artista, ela decidiu dar uma furada na quarentena, fez um vídeo contando. Meu Deus. Ó, essa é uma artista, uma atriz famosa. Mas não tá enxergando nada? O que ela tá na rua, furou a quarentena, por quê? Pra quê? Ela foi fazer umas comprinhas, tava faltando coisa no mercado, a gente tem que colocar as coisas na despensa. Sim. E aí ela foi lá buscar. Quero já inclusive aproveitar você para dar essa dica toda, @ThiagoRochaBR, pode entrar lá no Instagram, @ThiagoRochaBR, você pode inclusive falar, mas eu acho que se colocar a voz vai ficar mais fácil. É? Se colocar a voz, eu tenho, olha, é uma das maiores atrizes da TV brasileira. E você vai... Estou em casa. Consegui fazer tudo por delivery. Mas hoje, dia 13 de julho de 2020, estou indo à rua porque preciso ir à farmácia. Só um diário constatando a minha saída obrigatória. Usando máscara e bem viadinha. Vocês mataram quem é? Mas é pra ir pra farmácia, não quebra a quarentena, pode ir? Não, né? Mas você saiu de casa, né? Você saiu de casa, de qualquer maneira você foi pra rua, né? Quem é essa atriz? Não sei, você sabe. Não faço a mínima. Não. Fantasiada de Michael Jackson, assim eu não sei. SBT, Record e Rede Globo de televisão. Passou pelas 3 emissoras. Dramaturgia. Não consegui. Com a máscara não dá pra perceber a voz direito. Não dá, né? Distorce, é incrível isso. Não conseguiu? Não, teve hora que parecia a Nani Pico. Uma hora eu achei que fosse a Rogéria. Não é. É Rogéria, meu amor. Eva Vilma não passou pelo SBT. Não, Eva Vilma não. Se ela aparecer... Eva Vilma não. Adoro ela. Olha, não sei. Dá Não, outra pista além da voz, porque da voz não funcionou. Pela voz você não matou? Não matei. A máscara abafou. Ela tá andando. Ela tá muito tempo fora do ar ou ela tá no ar? Não, ela tá sempre no ar. Ela sai de uma emissora e vai pra outra. É o tipo de artista que não fica naquela, eu sou da Globo, sou da Globo, sou da Globo. Embora tenha feito carreira na Rede Globo de televisão. Aí ela vai migrando. Uma hora tá no SBT, outra hora... No SBT faz tempo que ela não está. A última novela dela no SBT tinha... Caio Blá, Otton Bastos. Éramos 6. Então a Irene Ravache ou Anissete Bruno. Não, Irene a voz de novo. Pelo amor de Deus, Sônia Abrão. Vamos ver. Estou em casa. Consegui fazer tudo por delivery. Mas hoje, dia 13 de julho de 2020, estou indo à rua porque preciso ir à farmácia. Matou. Ela tá esbaforida. Agora sim. Maravilhosa. Beijo pra você, Jussara. Mas precisa sair assim, Jussara? Nossa, não põe tão no olho a máscara, não né? Não ia ser reconhecida nunca. Tava quase de burca. Olha, hoje o nosso tempo tá meio estourado, então não teve bafão
tá sabendo, teve protegido do diretor. E tá todo mundo reclamando que não teve Boa Tarde Grupo com o Vladimir Alves. Então vai ter que ser agora. Boa tarde, grupo! Boa tarde! Não teve aqui, mas tem lá na internet. Tem uma famosa, olha só como são as coisas, que fez uma lipoaspiração e voltou a engordar. Engordou tudo de novo. Obuchicho.com.br ou então no @Vladimir Alves lá no Instagram, nos stories, você já vê quem é. Isso que é desperdício mesmo, né? Pois é. Muito doido. Bafão. Bafão? Não, Bafão não. Felipe H. Campos, Felipe H. Campos é meu Instagram, Felipe Campos Oficial, meu canal no YouTube. O importante é que o programa foi incrível. Tem live hoje? Hoje tem, com Antônia Fontinelli. Olha. Azar o seu. Vamos lá. @Thiago Rocha BR, Thiago com TH, tem uma história lá de uma ex-atriz da Rede Globo, é pesada, falando que foi estuprada por um diretor de televisão. Muito então, pesada mesmo. Tem todos os detalhes lá. Tá tudo lá. Bom, minhas redes sociais, @Sônia Abrão, Instagram, Twitter, é tudo a mesma coisa, passa lá, tá? E a gente vai ficando por aqui. Amanhã nós nos vemos a partir das 3 da tarde com mais um A Tarde é Sua. Super beijo. Obrigada pelo carinho, pela companhia. Valeu. Tchau, tchau.